Fala pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque neste vídeo a gente vai falar sobre uma história que é uma fake news, né? Sobre Vitor Pereira, né? Essa coisa pintou aí nos últimos dias, depois que foi noticiado o acerto do Vitor Pereira com o Flamengo, né? Existe um acerto verbal, admitido pelo próprio presidente Rodolfo Landim, em entrevista ao GE.com, de que o Vitor Pereira é um cara ruim de vestiário, né? Que cobra muito, é muito exigente, e de fato ele é. Isso ele é. Agora, na história da carreira do Vitor Pereira, e você pode pesquisar isso, pesquise isso, né? Não existe uma linha, uma aspa de algum jogador que tenha metido pau nele depois de ser treinado pelo Vitor Pereira. Não existe. E o Vitor Pereira, em contraponto, é um técnico nesse aspecto muito semelhante ao Gabriel Heinze, que eu acho um senhor técnico também, mas de outra orientação tática, já falamos sobre isso aqui, né? O Vitor Pereira jamais sai falando mal dos clubes em que ele atua. Não é um cara que chega lá, por exemplo, saiu do Fenerbahçe, né, recentemente, foi o penúltimo clube dele, e saindo falando mal dos dirigentes, aquela coisa toda, né? Não existe isso na carreira do Vitor Pereira. É um técnico exigente. Inclusive, o Vene Casagrande trouxe essa informação de que o Marcos Braz vai fazer ali uma espécie de um meio de campo entre vestiário e Vitor Pereira, né? Porque existem alguns jogadores que são mais estrelas ali no time do Flamengo, e tal, com um temperamento mais difícil, aquela coisa toda, como existe em qualquer segmento profissional. Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode e deve baixar de graça, isso é mais importante, de graça no seu celular, no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá? Só no OneFootball você tem, por exemplo, quer pesquisar lá sobre Vitor Pereira, vai ver um monte de reportagem, tabela, estatística, um raio-x da carreira do Vitor Pereira, tá? É só você clicar na lupinha ali embaixo que você consegue isso. Quando a Bundesliga, ou seja, o campeonato alemão, voltar, você vai ter no OneFootball todas as transmissões de graça do campeonato alemão no seu celular, com padrão de alta definição, melhor do que TV, tá? De graça, com narração do meu grande amigo Dudu Monsanto. E na Copa do Mundo tem o head-to-head. Por exemplo, o Brasil vai jogar contra Camarões, o OneFootball faz um scan dos últimos 5 anos da seleção de Camarões, 5 anos da seleção brasileira, faz um contra um ali, e você vai saber quem é o favorito, os pontos fortes, os pontos fracos de todas essas seleções. É fantástico o OneFootball, baixa aqui de graça no primeiro link na descrição desse vídeo, e vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Átila Reis, o link para o site dele tá aqui na descrição desse vídeo também, um pouco mais embaixo, tá? Para você marcar uma aula de violão ou guitarra com um músico profissional de graça pelo seu celular, tá bom? É só você clicar aqui embaixo e marca, agende uma aula de graça de qualquer lugar do mundo, tá bom? Voltando ao assunto Vitor Pereira, tá? Então assim, esqueçam essa história de que ele vai chegar, botar o terror, brigar com todo mundo. Não vai acontecer isso, tá? Ele tem como característica a rigidez do trabalho, como tinha o Jorge Jesus também, né? Embora seja outro tipo de jogo, nesta quinta-feira a gente vai lançar um vídeo explicando tudo isso para você com o técnico português Alex Brito, que sabe tudo sobre futebol português, tá? É outro estilo, mas o nível de exigência é mais ou menos o mesmo. Tanto que o Jorge Jesus, quando veio ao Brasil, foi questionado, escuta, qual é o melhor técnico que está aqui no Brasil? Ele falou Vitor Pereira. E eu concordo com isso, o Vitor Pereira é melhor do que o Abel Ferreira. Tem mais história no futebol do que o Abel Ferreira, tá? Então, assim, não se atenha a isso, ao Vitor Pereira sendo um cara ruim de vestiário, tá? Não é, tá? Não é mesmo, tá? Pode ter algum problema ou outro por falta de aceitação do grupo, mas não por parte dele, e nunca na carreira dele isso aconteceu. Lembrando que o Vitor Pereira tem experiência de campeonato português pelo Porto, bicampeonato, ganhou título no Olympiacos, ganhou título na China, por onde ele foi, e a gente está falando de ligas maiores do que aquelas que o Paulo Sousa ganhou, né? Na Hungria, Israel, não.
Tá? E eu falei aqui, gravei vídeo falando sobre o Paulo Souza aqui, que não era o técnico ideal para o Flamengo naquele momento. E agora eu falo, Vitor Pereira, que já deixou o Jorge Jesus de joelhos, é sim o melhor técnico para o Flamengo neste momento, tá? Outra característica, investimento nos jovens. Ele chegou a falar isso em on, ou seja, entrevista coletiva dada em algum momento ali quando o Corinthians, acho que foi quando o Corinthians eliminou o Boca Juniors da Libertadores da América, ele falando, estamos aqui graças aos miúdos. Miúdos são os jovens, aos meninos. Não fossem os miúdos, o Corinthians não teria chegado até aqui. Ou seja, é um técnico que gosta de revelar jogador. Ele tem essa característica, ele se adapta às circunstâncias. Não é aquele técnico que fica choramingando, né? Como o Rogério Ceni fez no São Paulo, muitas vezes ao longo da temporada, eu não tenho jogador. Não, não é a praia do Vitor Pereira, tá, pessoal? Então tenham em mente que é um técnico também que vai se propor não só a investir na base, mas a melhorar os jogadores da base. Ele tem essa habilidade, porque uma coisa é o cara chegar lá, botar um monte de menino para jogar e falar, tá vendo? Revelei esses jogadores. Não, ele faz esse acompanhamento, ele faz esse trabalho de acompanhamento, de revelação de jogadores, ele faz esse trabalho. Essa é uma característica dos trabalhos do Vitor Pereira, fundamental, aliás, tá? Então, vamos ter em mente isso, né? Porque algumas fake news circulam, uma análise muitas vezes é muito rasa, né? Sobre algum profissional, né? A mesma coisa que chegar assim, um time contrata, vai lá, o Gabigol, e aí a galera fala, não, mas o Gabigol é ruim de vestiário, o Gabigol vai arrumar problema. Não, ele simplesmente tem uma característica que pode ser toreada, pode ser domada, de acordo com a habilidade. E o Marcos Braz é bom nisso, né? O Marcos Braz pode ter seus defeitos, mas é um dirigente que faz muito bem esse trabalho de relacionamento com o jogador e com técnicos, tá? Com técnicos que passam pelo Flamengo, muitas vezes reclamam, né? Isso é informação, né? O técnico vai, às vezes, esse jogador não vai comer a cara. Peraí, vamos resolver isso aqui. Então ele é bom para esse fortalecimento desse convívio entre jogadores e técnico, ou algum problema que eventualmente ocorra ali com os jogadores, tá? Fato é, já falamos sobre isso, e assim, viva a memória, como diz o meu amigo Vitor Guedes. Quando o Flamengo jogou contra o Ceará com os reservas, o vídeo tá aqui, é só buscar na lista, eu falei, Dorival não pode ser mais o técnico do Flamengo para a próxima temporada, independentemente do que ele conquistar, tá? Assim foi feito, então avaliou-se sobretudo o desempenho, não apenas o resultado, e eu tenho que ser coerente com as minhas convicções, né? O desempenho tem que ser levado em consideração, e o desempenho do Flamengo caiu de forma drástica no final da temporada. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.